E vai ser lançado amanhã em Belo Horizonte o documentário O Povo do Livro, que tenta diminuir a falta de informação das pessoas sobre o judaísmo. A partir da história de alguns membros da comunidade judaica da capital mineira, o vídeo aborda as tradições, a cultura, a religião e a história do povo judeu. Fato e lenda se misturam para descrever o nascimento do povo judeu. Numa Oriente Médio dominada pelos ricos impérios fluviais do Nilo e do Eufrates. O vídeo documentário O Povo do Livro explica em 40 minutos de duração a história e aspectos da cultura judaica. A intenção dos diretores Larissa Grau e Marcelo Brum é ilustrar também a história desse povo para os não-judeus, tentando diminuir o preconceito. Dos hábitos de seu tempo, mas de ruptura. Na realidade, foi para apresentar para a coletividade judaica como uma forma, digamos assim, de enriquecimento cultural, de diversidade cultural, a coletividade judaica aqui de Belo Horizonte, que desconhece que aqui tem 3 sinagogas, que tem um cemitério israelita, que tem uma escola que foi fundada em 1927, tem uma outra escola hoje, que é a Theodor Herzl, que fundada por volta de 1960. Quer dizer, uma realidade, uma contribuição da coletividade judaica para Belo Horizonte que Belo Horizonte desconhecia. Estes são os filhos de Israel. A terra é a terra de Israel. A parte cultural e religiosa, o Rabino nos orientou em livros para ler. Eu acho que não tem como você participar de um documentário sem realmente mergulhar numa cultura. Por muito tempo, eu e o Marcelo, a gente assistíamos a todos os filmes relativos à história do povo judeu, líamos livros, desde sobre a teoria religiosa até sobre a filosofia religiosa, cultural. E a história dos imigrantes, a gente deu voz que os próprios imigrantes contassem essa história. Minha mãe, ela nasceu no Egito. A cidadezinha de Tzfat. Minha avó materna. Um dos participantes do documentário é o Rabino Nissim Katri, que foi o mentor espiritual dos diretores. Eu acho que é extremamente importante por causa que a comunidade em Belo Horizonte é muito pequena, as pessoas elas não têm condições de conhecerem pessoas da comunidade judaica e, infelizmente, nós nos deparamos com muitos preconceitos relacionados à pessoa do judeu. Já fui várias vezes questionado aqui em Belo Horizonte coisas absurdas dos termos se os judeus eles enterram, Deus nos livre, os mortos deles em pé, coisas que logicamente são totalmente descabidas e, portanto, é uma oportunidade do grande público em geral de conhecer de uma maneira autêntica, de uma maneira idônea, um pouco da cultura judaica aqui em Belo Horizonte. Fé que transforma pequenos atos do cotidiano em um Além da história pessoal de vários personagens, o vídeo traz as cerimônias judaicas, ícones, músicas típicas, a vivência da cultura na prática hoje aqui em BH e o passado histórico da comunidade. Eu posso dar o exemplo aqui do ascendente, do senhor Emanuel Haas, que dá entrevista no nosso vídeo, que é hoje conhecido como Casa Arthur Haas, as pessoas conhecem na frente da Igreja da Boa Viagem, e aquela foi uma empresa que existe desde o início da fundação de Belo Horizonte. No início chamava-se a Construtora, que foi trazida junto com a fundação de Belo Horizonte para ajudar a construir Belo Horizonte, importava material de construção. Em um mundo repleto de justiça e igualdade, onde lados opostos coexistirão em uma harmonia perfeita. O documentário Povo do Livro vai ser lançado amanhã em 2 sessões, 7h30 e 8h30 da noite, no Museu Histórico Abílio Barreto, que fica na Avenida Prudente de Moraes, 202, na Cidade Jardim.